Beleza. Então vamos lá, vamos ver se agora vai. Já estamos ao vivo no YouTube e Instagram e também no Facebook. Então, voltando aqui, vamos refazer o início depois desse pau aqui no Wi-Fi, na internet. Então vamos lá. Quando eu pego 3 momentos diferentes na vida de um professor, tá? O primeiro momento é o momento acadêmico, é o momento de formação. É aquele momento em que o professor ele ainda está adquirindo know-how, ele ainda está se aprimorando naquilo que ele decidiu ensinar. Não importa que nicho, por exemplo, no meu caso, o yoga. Então, eu fui lá e eu vou buscar conhecimento a respeito do yoga. Eu vou me aprimorar com o yoga. Eu vou estudar o yoga. E aí eu estou num processo para, de repente, me transformei num professor. Virei um professor e começo a ensinar. Esse é um primeiro momento. Segundo momento, que eu estou isolando os momentos, mas a ideia, o mundo ideal é que eles andem juntos. Então, num segundo momento, esse professor, o que ele precisa? Ele precisa saber como passar ou como ensinar aquele conteúdo, aquele conhecimento, aquele know-how que ele veio adquirindo desde da parte acadêmica, desde a faculdade ou da sua formação. Então, esse professor ele vai juntar esse know-how e ele vai ter que aprender qual a melhor forma de passar esse conteúdo. Como é que eu encaixo esse conteúdo? Para quem que eu encaixo? Como é que eu vou colocar essa teoria ou essa parte prática dentro do meu treino, dentro da minha prática? Né, no caso do yoga, dentro do treino de um funcional, ou dentro da minha aula particular, ou aula em grupo, não importa. Então, eu tenho um conteúdo, esse é um primeiro momento. Depois, segundo momento, eu tenho que encaixar esse conteúdo e entender qual a melhor forma de colocar esse conteúdo nas mãos daquela outra pessoa que está ali na frente. E um terceiro momento, um terceiro ponto realmente importante dentro do processo de ensinar, de educar, é você conhecer os interesses, as vontades, a necessidade do aluno. Então, esses são 3 momentos. E o mundo ideal, aquele mundo em que mais o profissional, mais o professor consegue um resultado expressivo, é aquele mundo em que esses 3 momentos, em que esses 3 cenários, eles estão juntos. Eles entram numa coesão, eles entram num processo de convergência. Então, eles estão unidos. O que acontece em geral? Os professores, eles dão muita atenção para a parte acadêmica, para a parte de estudo, dão média atenção para essa parte de conseguir realmente entender a linha de raciocínio daquela outra pessoa que está fechando essa parceria, né, entre cliente e contratado, entre aluno e professor, seja lá o que for, e aí média atenção nesse momento. E o terceiro momento, que é as necessidades, o que acontece? Em geral, o professor ele dá atenção para as necessidades mais superficiais. Ele dá atenção para aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais simples de captar de informação. Como que isso acontece? Em que pé que isso acontece? Vamos fazer a diferença, vamos tentar mostrar agora a diferença entre necessidades superficiais e necessidades mais profundas. Dentro da mente humana, imagina que quando a gente sabe os interesses, as necessidades mais superficiais, a gente tem um acesso muito pequeno no poder de decisão daquele indivíduo, daquele aluno. É um processo muito pequeno. Quando a gente consegue entender a real necessidade do porquê que aquele aluno veio te procurar, a gente tem um poder de atuação maior. A gente tem a gente entra naquele ponto exato em que o aluno realmente decide fazer ou não fazer aula com você, continuar ou não continuar fazendo aula com você, te indicar ou não te indicar como professor para quem ele conhece. Vamos tentar agora, através de alguns exemplos, deixar muito claro na cabeça de vocês. E aí, você que está me ouvindo desse lado, eu quero que você entenda
qual que é, em que momento você está, em que ponto você está. Então, no primeiro cenário, a gente pensa o seguinte, o aluno, ele vem buscando, dentro do yoga, dentro do meu nicho, ele vem buscando administração do estresse. Então, eu pego essa informação e eu enxergo como a necessidade do aluno. Ele quer administrar o estresse. Se eu não aprofundar, se eu não conhecer mais a fundo as reais necessidades desse aluno, talvez eu vou não entendendo apenas, ou pelo menos enxergando essa necessidade como algo muito superficial. Então, o que eu pego? Ele quer administrar o estresse, ele está estressado, talvez pela pandemia. O que acontece com essa pessoa? A partir do momento que eu, com o meu olhar, com a minha visão, com a minha percepção, com a minha imaginação, eu defini a história do outro lado, eu começo a agir com aqueles 2 momentos iniciais, com o meu conhecimento técnico e com a forma que talvez eu tenha dado atenção, com a forma de como pegar esse conhecimento técnico, colocar nas mãos desse aluno, eu começo a agir, direcionar todo o meu conhecimento de uma forma que talvez não seja a mais adequada para aquele aluno. Mas, Dani, por que não é a mais adequada? Se eu estou dando algo que vai ensiná-lo, por exemplo, no meu caso, do yoga, eu vou ensiná-lo a respirar ou dar um respiratório específico para administrar o estresse. Porque talvez não seja o respiratório, no meu caso, que vai contribuir com essa administração do estresse. Porque talvez o estresse dessa pessoa foi gerado por outros itens ou por outros acontecimentos na vida daquela pessoa que, para ela, fosse melhor, por exemplo, fazer uma prática corporal extremamente consciente do yoga, mas uma prática corporal muito mais direcionada. Então, eu preciso ir a fundo no porquê que aquela pessoa me procurou para administrar o estresse. Se eu fico com a informação mais superficial, eu tomo as rédeas com a minha cabeça, com a minha mente, com a minha percepção da realidade daquela outra pessoa. E isso, parece que eu estou falando algo que é simples, mas isso é o que mais acontece. Porque a questão não é ser simples, a questão é ser o mais fácil. É ser o que mais está aparente. Nós, professores, precisamos ter o cuidado, nós precisamos ter uma atenção maior nesse sentido. A gente precisa ir mais a fundo na mente dos nossos alunos, entendê-los mais a fundo. O porquê que esse aluno está te buscando. É administrar o estresse? Legal, é uma informação ainda superficial. Eu preciso conhecê-lo mais, eu preciso entender por que ele está estressado, por que ele quer administrar o estresse, onde ele quer melhorar esse estresse. Qual é o motivo dele buscar essa administração do estresse? Quando eu entendo esse motivo, e aí vamos dar um exemplo dentro desse exemplo. Então, ele quer administrar o estresse, e eu começo a aprofundar as informações, eu começo a resgatar mais informações, a levantar mais informações. Imagina que essa administração do estresse era a pontinha do iceberg. E tem todo um mundo para baixo. Tem todo o iceberg para baixo. Então, eu já não me preocupo mais exclusivamente com essa pontinha do iceberg que era administrar o estresse. Eu preciso entender por que ele está estressado. Será que ele está estressado porque ele está passando por um processo na empresa que talvez ele não vai continuar trabalhando na empresa? Então, se ele tiver nesse momento de vida, nessa insegurança profissional, e aí acrescento a essa informação que ele, por exemplo, ele é uma pessoa extremamente agitada. Ótimo, eu sei que o respiratório para ele seria super indicado, talvez um respiratório específico fosse super indicado, mas talvez dentro desse processo que ele está passando, talvez não seja um respiratório. Para ele, talvez eu tenha que oferecer uma prática corporal. Começar pela prática corporal, porque aí eu conheço as reais necessidades dele.
e não as superficiais. Administrar o estresse pode ser administrar o estresse generalizando, porque ele está durante 1 ano e meio num momento de pandemia que ele não está tendo o contato com as pessoas como ele gostava de ter. Mas pode ser que a pandemia foi só uma gota d'água. Talvez tinha todo um momento dele de insegurança profissional. E aí eu preciso ir lá no ponto exato. Eu preciso encaixar as informações. Eu preciso pegar mais informações, aprofundá-las para que eu possa direcionar o meu trabalho da melhor forma possível. Se eu pegar um outro exemplo, então eu pego aqui um exemplo de uma pessoa que vai buscar um treinamento funcional ou um treinamento com um educador físico para sair do sedentarismo. Então, digamos que é uma pessoa que já não estava no melhor cenário físico, então é uma pessoa que ela não está feliz com o corpo dela, mas ao mesmo tempo que ela não está feliz, ela entrou numa bola de neve, ela já não estava tendo tempo de treinar, talvez estivesse extremamente focada no trabalho. Aí entrou a pandemia, home office, a pessoa está ali com os filhos, como no meu caso, 2 filhas, a pessoa está ali com os 2 filhos, em home office, trabalhando muito mais do que trabalhava antes, e aí ela começa a ainda menos cuidar de si mesma, e está ficando mais sedentária do que já estava. Aí começa a mudar o corpo, aí não está feliz com o corpo. Beleza, e ela veio te procurar para treinar, para fazer o seu treino funcional, talvez ainda dentro de casa. Buscou lá uma plataforma e veio buscar. O que eu quero? O que você quer? Eu quero emagrecer. Se eu só tenho essa informação, aquela pessoa quer emagrecer porque ela não está feliz com o corpo dela, é uma forma. Eu vou lá, eu vou agir, vou atuar, vou direcionar o meu trabalho para isso. Só que, se eu tenho mais informações, se eu aprofundo, se eu entro mais fundo na mente daquele meu aluno, daquele meu cliente, eu consigo ter mais informações para aí sim direcionar todo o conteúdo, toda a bagagem que eu tenho dentro do meu nicho. Se eu sou educador físico, eu vou ter uma bagagem maior para eu poder ensinar aquela pessoa. Aí eu pego... eu quero entender melhor. Por que será? Qual a dificuldade que ele teve? Então, ele tem filhos? Ele não tem filhos? Ele é uma pessoa disciplinada? Não é uma pessoa disciplinada? O mais indicado vai ser fazer uma plataforma com um curso gravado? Será que isso funciona para ele? Porque se não funcionar, não adianta, o cara vai me pagar durante 6 meses uma plataforma com as minhas aulas gravadas e ele precisava do quê? Eu, no pé dele, estimulando a praticar, estimulando a treinar. Então, eu preciso entender o cenário real, o momento ideal, o mundo daquela pessoa. Quando eu entendo esse mundo, quando eu entendo esse cenário, aí é mais fácil eu pegar toda a minha bagagem de conteúdo acadêmico, de formação que eu tiver dentro do nicho que eu escolhi trabalhar, e aí eu pego esse conhecimento, associo a entender aquela pessoa melhor já, entender as reais necessidades e aí conseguir atuar. Colocar a comida da forma que aquela pessoa realmente vai gostar de comer, vai desfrutar daquele jantar. Fazendo uma analogia, fazendo uma metáfora. Então, é nesse sentido. A gente precisa aprofundar o conhecimento das pessoas. Quando a gente aprofunda esse conhecimento, a gente tem uma atuação muito mais clara, muito mais direta, um resultado melhor. Vamos para um outro exemplo. Então, eu pego agora um exemplo de uma pessoa que vai buscar. Vou dar um exemplo até real. Então, eu tenho a minha filha mais velha, que tem 5 anos, e essa minha filha mais velha, com a pandemia, com tudo que veio, com dificuldade de estudar, ela não 5 anos, ela teve mais dificuldade do que a minha filha de 3 para fazer as aulas online. Então, cria essa imagem na mente. Então, uma criança de 5 anos, ficou 1 ano e meio, não conseguindo fazer as aulas online, não tinha jeito, ela não conseguia prender a atenção dela, ela ficou 1 ano e meio, gerou uma insegurança nela. E aí, eu vou levá-la
uma das coisas que eu comecei a fazer é colocar em determinados esportes, por exemplo, que talvez contribuísse, talvez, ainda não sei se é a realidade, não sei se vai acontecer, mas talvez contribuísse com a autoestima, com a segurança, para ela estar mais segura, para ela se sentir mais segura. E aí eu vou levar ela para fazer. Levei ela para fazer jiu-jitsu, levei ela para fazer natação, levei ela para fazer vários esportes. Por exemplo, no jiu-jitsu, qual foi uma necessidade dela? Ela teve a necessidade de eu estar junto, de eu estar ali. Eu, por já ser faixa preta de jiu-jitsu e tal, está dentro do meu mundo. Eu fui lá e fiquei junto com ela. Então foi muito fácil. Prender a atenção dela foi mais fácil. Então ela gostou de estar ali, ela é mais um momento comigo. E aí, se você pega o professor que deu aula de jiu-jitsu, quanto mais conhecimento, e no caso tinha, porque eu passei esse conhecimento, eu passei as informações, porque eu já sabia qual era a necessidade. E o que acontece em geral com os professores? Eles não pegam essas informações. Então, foi lá uma criança fazer uma aula X do esporte que seja, e o professor, em geral, ele não tem esse cuidado de pegar essas informações, de levantar essas informações, de saber o porquê que aquela criança está ali fazendo. Estou dando agora o exemplo da criança. Mas aí coloque-se, você, professor, crie o seu mundo. Você indo dar uma aula, você realmente aprofunda as informações, você quer conhecer aquela pessoa, você levanta as informações, você não deixa as informações superficiais. Essa resposta que você deve estar dando aí do outro lado é uma resposta importante, porque ela define o que você vai fazer. Ela define o cuidado que você vai ter. Ela define a forma como a outra pessoa do outro lado da corda te enxerga. Quando você tem essas informações, o seu aluno começa a te enxergar de forma diferente se você usá-las. Com certeza, a atenção dada pelo professor de jiu-jitsu para a Sofia, para minha filha mais velha, foi uma atenção muito grande. Aquilo me ganhou. Foi uma atenção, foi uma atenção direcionada. Ele sabia, ele tentou, de todas as formas, fazer com que a atenção dela estivesse ali, mesmo comigo do lado. E isso acontece com a gente, no nosso dia a dia. Se nós, professores, não tivermos um cuidado de levantar as reais necessidades. Por que eu coloquei reais necessidades? Porque, às vezes, aquela pessoa ela não te conhece do outro lado. Ela vai te falar uma necessidade dela que é mais simples. Olha, eu preciso perder peso. Mas por que será que eu preciso perder peso? Será que eu estou num sobrepeso imenso e a minha esposa não está no sobrepeso? A minha esposa está ali super bem fisicamente, tanto de qualidade de vida quanto esteticamente, e está feliz com isso. E talvez eu comece a gerar uma insegurança em relação à minha esposa, dela talvez não querer estar comigo, porque eu estava bem, saudável, com qualidade de vida, e eu começo a ganhar peso, começa a não ser mais só estético, começa a ser algo que não é saudável. E aí, eu não quero só perder peso por perder peso, pela estética. Talvez eu queira perder peso porque o que eu quero mesmo, de verdade, é estar com a minha autoestima boa. E aí, quando eu tenho essa informação, não é só mais uma pessoa que quer perder peso, é uma pessoa que quer estar com a autoestima melhor. E aí, quando eu tenho essa informação, eu consigo atuar de uma forma muito mais interessante, muito mais incisiva, muito mais direta, é mesmo uma cirurgia. Agora, se eu vou com a mínima informação, não é cirúrgico, não é detalhezinho. Eu estou indo no geral. Eu vou lá e vou diagnosticar geralzão. Não, é pontual. Quando eu tenho essas informações, eu, professor, e você desse lado, professor, quando você tem essa informação, é incrível. É realmente incrível você poder atuar de uma forma muito mais poderosa para o seu aluno. Você vai gerar um resultado mais expressivo. E esse resultado mais expressivo vai fazer com que você cresça.
Eu vou dar um último exemplo. Então, aqui tem o Guegué. O Guegué é um puta professor, cuidadoso, atencioso. Então, é um professor de música incrível. Se o Guegué tem uma habilidade, um conhecimento acadêmico, ele tem um know-how, ele sabe como ensinar, é ótimo. Se o Guegué for me dar aula de música e eu for aprender, eu quero aprender, sei lá, eu quero aprender percussão. Eu falo, eu quero aprender percussão, mas eu quero aprender percussão para tocar aulas, para fazer os mantras na minha aula de yoga. E aí, eu venho assim, eu passo essa informação para o Guegué, mas eu não passei a informação completa. O Guegué precisaria saber, tá, por que eu quero aprender? Qual a minha motivação? Aí eu vou falar, cara, eu tenho vergonha de não saber tocar, porque todo mundo na minha escola sabe tocar. Então eu tenho vergonha. Eu quero aprender porque eu não quero passar vergonha. Eu não quero que os meus alunos ou os outros instrutores fiquem rindo de mim. Digamos que seja isso. Essa informação, ela pode contribuir para o Guegué dar uma excelente aula para mim, melhor do que ele já daria. Então, quando a gente aprofunda o conhecimento, quando a gente vai mais a fundo, a gente começa a ganhar a admiração da outra pessoa. Porque a outra pessoa começa a entender que o meu trabalho ele vai além daquilo que ele até tinha como expectativa. Ah, o cara queria, eu queria emagrecer. Eu cheguei lá e o cara que me deu aula para que eu emagrecesse, ele foi mais a fundo. Ele quis me conhecer mais. E a partir do momento que ele quis me conhecer mais, ele conseguiu me ganhar como profissional. Ele me ganhou como cliente. Eu vou valorizar muito mais esse professor do que o outro professor que quis só saber o superficial. Então é muito importante, é muito importante. Se você é professor, e eu vou além, se você é um profissional e tem contato com o cliente, tente conhecer o seu cliente, tente conhecer mais a fundo. O resultado vai ser muito mais expressivo. E esse resultado mais expressivo é o seu resultado, aquilo que você almeja como professor. É financeiro? Se você quer ganhar mais dinheiro com a sua profissão, ótimo. Você vai ter mais resultado se você agir dessa forma com seus alunos. O seu resultado é ter a atenção, a admiração, o carinho dos seus alunos, ótimo, você vai chegar nesse ponto. Agora, isso precisa ser verdadeiro, precisa ser genuíno e precisa ser profundo. Largue mão das informações superficiais. Informações que a pessoa te falou num bate-papo só aqui, troquei ideia, a Gil aqui que entrou é minha aluna. Então, troquei um bate-papo com a Gil me falou uma informação, legal, sei tudo da vida da Gil. Não, não é isso. Eu preciso aprofundar, eu preciso conhecer mais a vida dela para que eu possa atuar como professor. Então, descubra as reais necessidades dos seus alunos. Quando você entende, quando você conhece as reais necessidades dos seus alunos, você tem um poder de atuação gigantesco. E o resultado que você vai atingir é gigantesco. Porque você leva o seu aluno ao resultado que ele quer. Ele vai te direcionar, ele vai te indicar, ele vai te divulgar. Até se você não quisesse, ele ia fazer isso. Porque ele vai falar bem daquilo que você está ensinando para ele, seja através das suas práticas, treinos, aulas, seja lá o que for, aquilo que você está ensinando para ele vai ser transformador para ele. Então, mesmo que ele não se divulgasse, mesmo que ele não te divulgasse, o resultado que ele atinge, a forma como ele começa a ser através da autoestima, da mudança corporal, da mudança da forma como ele, sei lá, tá falando inglês, se é o que você ensina é inglês, a forma como você atua nessa pessoa acaba gerando mudanças e transformações que ele, por existir, por falar, por agir, por conhecer, por se expressar, ele, por si mesmo, te divulga, mesmo que ele não queira. Então, isso é muito importante, isso é extraordinário. Eu estou vendo uma pergunta aqui.
Essa pergunta que fizeram aqui, foi a Vivi, quando o aluno ele não tem condições financeiras de pagar aquilo, o que acontece? Eu falei isso no outro conteúdo. A gente tem que entender que tem os dois lados da moeda. Você é um profissional. Você profissional, você vai ganhar por aquilo e valorizar o seu trabalho, entregar algo de conteúdo, algo que transforma a vida das pessoas, vai fazer com que você chegue a um resultado expressivo e financeiro. No outro lado da moeda, vão ter pessoas que não têm condições. E ótimo, você vai lá e também oferece isso. Você estando feliz profissionalmente, você sendo uma pessoa que tem os valores muito claros, você vai oferecer os lados. Eu ofereço os dois lados. Eu ganho muito bem pelo que eu ofereço, pelo trabalho que eu ofereço, pelo conteúdo que eu ofereço. Eu posso cobrar bem por isso. Eu posso ser bem remunerado na profissão que eu escolhi. Mesmo sendo uma profissão, no caso do yoga, que é também uma filosofia. Por outro lado, eu posso e faço milhões de trabalhos sociais que eu posso contribuir com pessoas que não têm as condições de pagar aquilo que eu mereceria pelo meu trabalho. E, ao mesmo tempo, nesse meio do caminho, ainda tem pessoas que, por exemplo, estão na pandemia e que perderam o emprego e perderam as suas condições financeiras, por exemplo, e eu fui lá, e eu estou falando de mim, mas eu acho que isso não sou só eu que faço, acho que vários professores fazem, outros que não fazem deveriam fazer. E foram e ofereceram o seu trabalho, o seu conteúdo, o seu momento, o seu tempo, que é uma das maiores riquezas para a gente, para essas pessoas. Então, eu acredito, não sei se eu respondi a sua pergunta, Vivi, mas eu acredito que isso tem que ser equilibrado. A gente não pode deixar de lado, eu não posso só, se foi a profissão que eu escolhi, se eu vivo disso, eu não posso só trabalhar de ações solidárias ou coisas desse tipo. E, ao mesmo tempo, eu tenho que buscar o meu resultado financeiro como professor. Então, isso é uma balança. A gente tem que equilibrar essa balança. É a forma como eu acredito. Da forma mais verdadeira e genuína. Eu tenho que ganhar pelo meu trabalho, eu tenho que cobrar pelo meu trabalho. Ponto. Obviamente, eu só posso cobrar bem pelo meu trabalho, só vou chegar num resultado financeiro com esse trabalho se eu tiver conteúdo. Se o meu aluno do outro lado vira esse conteúdo no que eu estou oferecendo, tá? Agora, obviamente, eu vou ter, faz parte, no meu caso, faz parte da minha essência, faz parte da minha índole. Eu vou ajudar as pessoas. Sejam as pessoas que estão momentaneamente por um processo e, pelo outro lado, por pessoas que não têm condições, tá? O personalizar não tem nada a ver com grana, não tem nada a ver com... Isso é uma coisa muito curiosa. Personalizar não tem a ver com aulas particulares. Eu falei isso, acho que na última live, se eu não me engano. Tá? Personalizar é algo que nós, seres humanos, professores, profissionais, maridos, esposas, amigos, nós, seres humanos, deveríamos personalizar tudo. Personalizar, no meu conceito, é individualizar, é olhar o ser humano como uma pessoa única. Então, não importa se eu estou ganhando ou se eu não estou ganhando. Não importa se é para os meus alunos, se é para os meus amigos, se é para minha esposa, se é para o meu pai. Não importa. Seja qualquer pessoa que eu travasse contato, eu vou personalizar. Eu vou individualizar, eu vou olhar aquela pessoa de uma forma única, tá? Personalizar, quando eu falo de personalizar, e eu dei um exemplo do estresse, é personalizar o estresse daquela pessoa. Porque tem N níveis de estresse, N momentos de estresse, cada pessoa é diferente. Então, se eu for, não importa, de novo, não é o yoga, agora eu não estou dando aulas de yoga, tá? Então, eu estou aqui como uma pessoa que vai contribuir com outros professores ou outros profissionais. Então, num momento de estresse, eu conhecer a pessoa,
eu sei como ela funciona. E talvez a ferramenta que eu daria básica e generalizada para aquela pessoa não funcione. Talvez eu precise dar aquela ferramenta de uma forma específica, num momento específico. É isso que eu falei. Talvez para aquela pessoa que vai trabalhar o estresse, se eu for professor de boxe, talvez eu precise trabalhar o estresse socando até me fugiu o nome, socando o saco de boxe, tá? Talvez para outra pessoa eu precise, naquele momento, fazer um treino mais aeróbio, fazer um treino mais direcionado, se eu sou boxer, talvez um momento mais direcionado para o boxer. É nesse sentido. O estresse, ele está ali. A pessoa é única. Ela não é uma pessoa, ela não é uma fábrica, não é todo mundo igual. As pessoas são únicas. Então, por mais que o estresse exista, por mais que são várias pessoas que possam sofrer de estresse, eu preciso entender cada uma delas. Isso é personalizar. E eu acredito muito na personalização generalizada. Personalização em tudo que eu faço, não só na minha aula de yoga. Então, quando eu vou cuidar dos meus alunos, aí agora falando de yoga, quando eu vou cuidar dos meus alunos em relação ao estresse, eu preciso olhar para cada ser humano que está ali, para cada pessoa que está ali, de uma forma individualizada. Eu preciso entendê-lo. O grande dilema é que ninguém entende. Ninguém vai lá e quer conhecer a vida realmente. Como que a pessoa... Nós, em geral, nós não, porque eu não faço isso. Eu me preocupo em não fazer isso. Em geral, as pessoas elas têm uma tendência a olhar para o outro ser humano meio que de uma forma generalizada. Então, todo mundo igual. É estresse para todo mundo. A pessoa está com dificuldade financeira, é dificuldade financeira para todo mundo. A pessoa quer emagrecer, emagrecer. Não é só isso. Eu preciso entender o que está por trás, o que está mais lá fundo na mente daquela pessoa, daquele meu cliente, daquele meu aluno, daquele meu amigo, daquela minha amiga, da minha esposa, daquela minha filha. Porque, por exemplo, as minhas filhas são diferentes. Uma de 5 são completamente diferentes. E eu preciso entender a lógica de cada uma delas. E isso é personalizar. É eu entender aquela pessoa. Não importa o que eu esteja ensinando. Não importa qual é o dilema daquela pessoa. Não importa nada, a não ser a minha atenção, a minha vontade de olhar com mais carinho, com mais transparência, sendo mais verdadeiro, sendo mais genuíno para aquele ser humano. E a partir do momento que eu realmente o conheço, eu tenho um poder de atuação muito maior, extremamente maior. Esse é o grande ponto. As pessoas, em geral, elas não têm esse cuidado. E eu estou falando em geral porque talvez você que está me ouvindo desse lado, você possa responder, eu faço, puta, ótimo. A minha intenção, inclusive, com esse perfil é essa, é fazer com que todas as pessoas possam fazer isso. Porque o mundo seria muito diferente, muito diferente. Dê o nome que você quiser, humanizar, personalizar, individualizar, tanto faz. Não importa o nome. Cada um dá o nome que quiser. Agora, para mim, isso é o que funciona. Então, é realmente você olhar para o outro com um cuidado maior. Agora, eu poderia olhar com um cuidado maior, mas eu poderia não ter a intenção de realmente ir fundo. Então, para mim, personalizar, ele me encaixa melhor para mim e para quem eu acabo ensinando. Então, o nome personalizar, ele acaba encaixando muito mais do que humanizar e individualizar, pelo menos na minha visão. Tá? Mas sim, a ideia é olhar para outra pessoa com mais cuidado, com mais carinho, com mais empatia e aprofundar o conhecimento sobre ela, porque a partir do momento que eu aprofundo esse conhecimento, eu vou saber as reais necessidades dela. E aí, quando eu sei as reais necessidades dela, o meu poder de atuação, no meu caso, como professor, é muito maior. E, consequentemente, repetindo isso, quando o meu poder de atuação é maior, quando o resultado que eu consigo proporcionar para ela,
para outra pessoa é mais expressivo, o meu resultado profissional, já que eu estou falando aqui de profissão, o meu resultado profissional é muito mais também significativo. Tá? Então, eu acredito muito nesse processo todo. Então, se você ainda não faz isso, comece a fazer. Comece a treinar isso. Então, se você vai conhecer uma outra pessoa, conheça mais profundo. Não conheça superficialmente. Não se acomode nas informações mais superficiais. Aprofunde o seu conhecimento sobre ela. Porque quando você aprofunda, você tem mais condições de ofertar aquilo que você está se propondo, ofertar aquilo que a pessoa está querendo que você oferte para ela, até uma amizade. Então, se eu pegar, sair do lado profissional, sair do lado ganho, então numa amizade, eu personalizar a minha amizade com alguém é fazer com que aquela amizade ela possa ser muito mais especial, tanto para mim quanto para outra pessoa, tá? E isso eu também chamo de personalizar. Não é só, para mim, não é só humanizar, apesar que o nome tanto faz, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês contribuam com sugestões, perguntas, como vieram aqui várias hoje. Isso para mim é rico e eu consigo passar um pouco da minha experiência, daquilo que eu tenho vivenciado nesses 20 anos. Profissionalmente, procurando melhorar a qualidade dos profissionais, daquilo que é entregue, da forma como é entregue, mais do que aquilo, da forma como é entregue o conteúdo que cada profissional, cada professor entrega para os seus alunos. Tá? E para os alunos que estão aqui, ótimo, fico feliz que vocês estejam aqui e contribuam, como eu falei, tragam sugestões, dúvidas, compartilhem com aquelas pessoas que você acredita que precisam ouvir isso, tá bom? Super beijo para todos, vou encerrar aqui o Instagram, encerrando também o YouTube e o Facebook. Boa noite e espero vocês na próxima.